Boa noite, meus irmãos e amigos. Estou aqui de novo para dar prosseguimento com o nosso vídeo. Que Deus abençoe, me dê sabedoria e para poder passar de maneira bem mais clara possível, porque a gente sabe, pelos acontecimentos, pelo que diz a Bíblia e o Apocalipse em si, o fim está próximo. Nós estamos vivendo no ômega, né? Ômega, fim, né? E essa é uma parte extremamente importante que eu sempre bato na tecla com respeito a essa doutrina. Como eu já passei para vocês em várias partes da Bíblia, o único Salvador e o único Deus. E o Espírito de Deus que foi lançado aqui na Terra quando não havia nada. É muito interessante esse estudo para mim. É um dos principais, a lei de Deus e essa doutrina que a maioria usa, né? E existe algumas que não são trinitarianos, mas um dos mandamentos, pelo menos um, eles quebram. A primeira trindade aqui da Terra, como eu já disse, está em meus vídeos, por causa da desobediência de Cã, filho de Noé. Seu pai, como eu sempre digo, e gosto de dizer, porque é o seguinte, é muito importante a gente saber que essa doutrina aqui na Terra começou lá. Cã viu seu pai nu, ele se embriagou com a própria uva e ele começou a zombar do pai. Sem Jafé, ele chamou para vir zombar também, mas eles vieram com a túnica, um do lado, outro do outro, de costa, e cobriram a nudez de seu pai. Quando o seu pai havia passado a bebedeira, a embriaguez, ele amaldiçoou Cã, quando ele ficou sabendo do que tinha havido. E Deus também amaldiçoou a Cã e sua geração. Tem muito na Bíblia aí os lugares o que vem da origem de Cã, né? Canaã. O que aconteceu em Canaã? O povo que estava lá foi expulso pelo povo de Deus. Então, Cã teve um filho chamado Cush, e Cush teve alguns filhos, inclusive Nimrod. E ele casou com Semíramis.
Junto tiveram um filho chamado Nimrod, Cush e Semiramis. Não dizem em lugar nenhum que o Cush havia morrido, provavelmente sim. Ele foi criado pela a mãe Nimrod, foi criado por Semiramis, e ele se tornou um homem forte, fazedor, só que ele era contra Deus. Ele foi o que criou a Torre de Babel. E aí começa a história. Sem seu tio-avô, ele estava fazendo muito escravos e outras coisas mais. Está na história, gente. Mas com respeito a Semiramis, aconteceu isso. E ela se casou com o próprio filho. E o seu tio-avô, Sem, foi e matou o seu sobrinho neto. Contando de novo a história de Semiramis. Nimrod se autodenominou como Deus Sol e Semiramis, ele denominou ela como Rainha, a Rainha Lua, né? Depois, Deusa do Céu, que a própria Igreja Mãe usa a Deusa do Céu, Nossa Senhora. Estamos até na época que foi, uns dias atrás, dia 12, parece, as padroeiras da Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, tudo eram Semiramis, que foi colocado no século 3 e 4, entre o 6 e o século 4, a Trindade, né? Trindade por quê? Porque depois que Nimrod morreu, ela engravidou. E ela falou, foi a primeira encarnação. A inventora da encarnação foi Semiramis. Disse que Nimrod encarnou nela. E ela voltou se tornou virgem e encarnou de novo. Mas teve Tamuz, seu filho, que foi morto, que ele era caçador também, foi morto por um porco do mato. Mas essa história tem neste canal em vários lugares, mas eu quis começar por aí porque a primeira trindade foi Nimrod, Semiramis, Tamuz, a Sagrada Família, que a Igreja Católica usa hoje, a Igreja Mãe. Então vamos dar prosseguimento, né, na origem e significado da doutrina da Trindade. O povo, o verdadeiro povo de Deus, precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Também a história, que eu contei um pouquinho. Há atualmente uma diversidade de ensinos tidos como verdade. De um lado temos os ensinos de Deus e do outro lado os ensinos dos homens.
Os que não pesquisam, não se aprofundam nas investigações, acabam sendo enganados por aqueles que dizem ser os portadores da verdadeira mensagem de Deus. É lamentável que para muitos a palavra de Deus seja totalmente ignorada, pois se fossem aceitar estes estudos, seria desnecessário, pois todos entenderiam que há só um Deus, e este Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus foram muito claras a este respeito. A vida eterna está que te conheces a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Está em João 17, 13. Certamente, certa oportunidade, um escriba perguntou a Jesus: qual o primeiro mandamento? Ó mestre, respondeu: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao se referir como nosso Deus, o Senhor Jesus está chamando a atenção a todos os que buscam a salvação, que o seu Pai é o único Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo, o escolhido para pregar aos gentis, também apresentou o mesmo Deus, o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus. Pois ainda que haja também alguns que se chama deuses com letra minúscula, que no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, porém, nos há um só Deus, o Pai, de quem somos todas as coisas e para quem nós vivemos. O próprio Jesus Cristo, ele ao nascer, ao ser gerado ser humano, ele nos tornou filho de Deus, ele é o divino humano. Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, é por ele nós também. 1 Coríntios 8, 5, 6. Dá para ver aí, né, gente? Ele nos tornou filho de Deus. Ele ser gerado um ser humano, o segundo Adão, que ele não pecou. Deus, ele se tornou,
Ele, filho de Deus, e tornou nós também como filho de Deus também. Essa rejeição da palavra de Jesus e as palavras do apóstolo Paulo tem sua história, porque isso precisamos entendê-la. Conhecendo a história, muitas doutrinas foram introduzidas gradativamente pelo paganismo no seio do cristianismo durante o primeiro século da era da Igreja, sendo que a mais importante delas é a doutrina da Trindade. Aí que eu volto sempre lá em Nimrod e sua família. Eu não conheço essa revista, não posso falar, mas eu posso ler, né? E procurar saber. Na revista Paróisa, número, o ano 4, difícil achar, página 2, no 2 a 5, editada especialmente para defender a doutrina da Trindade. Há um importante comentário. Os cristãos do segundo ao quarto século foram forçados gradualmente na direção da formulação explícita da doutrina da Trindade. Grifo nosso. Como os cristãos primitivos do primeiro século desconheciam a doutrina da Trindade, esta tinha que ser importar gradualmente pela Igreja Romana a partir do século II. Século II depois de Cristo. Um destacado evangelista e seu livro O Terceiro Milênio de Apocalipse escreveu o seguinte a respeito daquele período quando a apostasia começou a penetrar no cristianismo. Eu acho que eu conheço esse livro. Mas o importante é o conteúdo que a gente tem hoje. Eu vou procurar e vou ler. Tem aqui em casa. Naquele período, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se a verdade bíblica entre as doutrinas e conflitos. Podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da Igreja. Contaminou-se
com uma montanha de tradição humana e costumes pagãos. O terceiro milênio e a profecia de Apocalipse, página 41 e 42, na 10ª edição, foi grifado, né? Vamos lá. De acordo com a revista Super Interessante de março de 2004, página 28, os primeiros cristãos, porém, não seguiram o conceito da Trindade. Foi somente a partir do século IV que realizaram realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica. O islamismo e o judaísmo chegaram a acusar o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo por causa da Trindade. Estão entendendo, gente? O islamismo, o povo que era o povo escolhido, que foi... A bênção ficou, mas já não era mais o povo de Deus. Eles acreditavam só em um Deus. Só que é o seguinte, eles tinham que acreditar no Salvador também, o único que morreu por nós, o Filho de Deus. As igrejas cristãs, em sua maioria, concorda que foi a igreja em tempo posterior que elaborou os detalhes da Trindade. Revista Parousia, no ano 4. Na segunda página 10. Esta afirmação tem fundamento, pois foi através do trabalho dos apologistas que a doutrina Trindade começou a ser estudada e defendida no seio da Igreja Cristã. Apologia atenagoras, desculpa, gente, atenagoras foi possivelmente o primeiro a defender a filosofia doutrina da Trindade. Uma grande equipe de pesquisadores, colaboradores, consultores, trabalharam incansavelmente na elaboração um livro editado pelo Reant S. Digest. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo. Neste livro, os historiadores resgataram a verdadeira história do cristianismo no primeiro século, confirmado
o que os teólogos publicaram na atualidade. Deste livro extraíram um fato histórico de grande relevância. Gente, eu vou ficar por aqui nesse vídeo e vou logo em seguida dar prosseguimento vai ser outro vídeo, viu? Já está em 25 minutos e eu vou continuar hoje mesmo, agora mesmo. São exatamente 23 horas e 46 minutos, mas eu vou continuar. Que Deus abençoe a todos até aqui. O que vocês escutaram, viram, pode ler na Bíblia as passagens e se tiver algum questionamento, pode me questionar que eu vou buscar. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta prosseguindo com esse vídeo. Que Deus abençoe a todos.